Galera, o Vasco saiu com um empate com o jogo contra a equipe do Atlético Goianiense. O Vasco saiu atrás do placar, conseguiu empatar ainda, né? Verratti mais uma vez ajudando a equipe do Vasco. Agora o Vasco precisa no mínimo aí vencer, né? Um placar mínimo 1-0 já leva o Vasco para as quartas de finais da Copa do Brasil. Mas o Atlético Goianiense, a equipe vem forte e vem mostrando que é o Atlético Goianiense diferente do Campeonato Brasileiro. Uma equipe que está mais de 10 jogos sem vencer, mas que quer muito avançar também para a próxima fase da Copa do Brasil, já que a premiação chega em torno aí de quase 5 milhões de reais. E tem torcedor já criticando o técnico Rafael Paiva, né, pelo Campeonato Brasileiro. São 2 derrotas seguidas e é o terceiro jogo que o Vasco não consegue vencer. O torcedor está reclamando um pouquinho. Ele tem inventado muito nos jogos. Eu queria que vocês colocassem nos comentários aí se vocês acham que o Rafael Paiva está inventando na escalação do time do Vasco. Deixa nos comentários a opinião de vocês, se vocês acham isso também. Vamos acompanhar a imprensa falando tudo desse jogo entre Atlético Goianiense e Vasco. Minutos. O que você quer? Bom empate? Bom empate? Pra quem? Olha, é difícil até explicar esse empate do Vasco ontem, Edu. O Zé estava aqui destrinchando muito bem porque que foi 0-0, o que aconteceu. Mas o Vasco, é isso aí, ó. Piton cruzando, qualidade do Verratti para finalizar mais uma vez e só. E só. O Vasco teve muita dificuldade, lembrava Rafael Prates aqui no intervalo. A sorte do Vasco é que o Atlético Goianiense tem mais dificuldade ainda para finalizar. Porque o primeiro tempo com um time que razoavelmente soubesse colocar a bola lá era 2-0. Se o time finalizasse primeiro era 4. Então, assim, o Vasco não viu bola. O Vasco foi pior em todos os aspectos do jogo do Atlético Goianiense até fazer o gol de empate. O Vasco estava quase que assinando ali 1-0, pedindo para o jogo encerrar para tentar virar em casa. E aí sai esse gol, que é o pouco que o Vasco ainda tem quando não funciona coletivamente, que é a conexão do Piton pro Verratti e só. Agora, do mesmo jeito que o Vasco não podia ficar se apegando a gramado ruim no fim de semana e arbitragem, tinha que entender que a recomposição funcionava, que o lado do campo era uma água. Ontem não pode ficar se apegando só a esse empate, ao Verratti, ao cruzamento do Piton, não. Tem que entender que tem muita coisa que não funciona, principalmente quando tem que marcar. O time deixou de funcionar sem bola, como diz o Bubu. E com bola fica um pouco mais complicado. Bom, agora tem a volta. Bubu, 30 segundos pra gente encerrar o programa. Você que é especialista em Dragão, o Atlético Goianiense, ele pode lá Em São Janu, ficar em São Janu? na colina histórica. Você nunca pode Fala pra subestimar o Dragão. O Dragão vem com Teve tudo. aquele torcedor do Flamengo que ele avisou, né? O mal do urubu é achar que o porco tá morto. Isso. E o mal do bacalhau é achar que o dragão não cospe fogo. Porque ele pode chegar em São Januário e tirar a vaga ali. Aliás, nessa Copa do Brasil, o Vasco passou uns bons sufocos, né? Repita Vamos essa encerrar. tipo, Vamos comercial de encerrar. alto nível. Qual é o mal do bacalhau? O mal do bacalhau é achar que o dragão não solta fogo. Você já viu o Dragão com fogo? Nossa, várias vezes. Tchau, gente. Final do jogo sendo muito castigado aí em função do gol do Vasco. Realmente a gente não se encontrou no jogo, a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, né? O contexto do nosso quarto jogo fora seguido, realmente a gente está muito desgastado, né? Mas a gente veio com a ideia de tentar jogar. Se tem algum ponto positivo é o quanto a gente foi forte defensivamente, né? Para proteger a nossa meta, o nosso gol, e realmente o nosso jogo hoje não encaixou, não fomos bem. Roberta Barroso conosco então para comentar e para trazer as informações, claro, do empate fora de casa do Vasco da Gama 1-1, né? Apesar do número de finalizações, altíssimo número de finalizações sofridas, mas o Vasco com agora a chance de decidir em casa, Roberta. Oi, Bruno, verdade. Boa tarde para você. O torcedor hoje acordou aliviado, mas muito preocupado com a atuação do time ontem. O Vasco não jogou bem, o próprio treinador reconheceu isso, o técnico Rafael Paiva, e muitos torcedores falando que o Vasco saiu no lucro com esse resultado, que teve que contar com a sorte. Nessa partida, o Atlético Goianiense sai com esse sentimento amargo de que poderia ter vencido, poderia ter saído com uma boa vantagem, várias chances criadas e desperdiçadas. Fez o gol logo cedo, com uma falha coletiva também ali da defesa do Vasco, mas ali aos 42
2 minutos, a dupla Verratti e Piton apareceu. O Verratti pegou ali de voleio, marcou, e o artilheiro agora da Copa do Brasil com 5 gols marcados. Ele que vivia aí um jejum de 5 partidas, marca mais uma vez em um jogo decisivo, e o Vasco então vai vivo para essa partida fora de casa, terça-feira que vem em São Januário. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. Quem vencer então avança para as quartas de final da Copa do Brasil, e o Vasco não chega às quartas de final da competição desde 2015. Então, o torcedor querendo muito esse resultado, e vai fazer a diferença também lá em São Januário. O time é muito forte quando joga em casa. Vale a gente trazer que antes dessa partida de volta pela Copa do Brasil, o Vasco entra em campo sábado, encara o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Na competição vem de 2 derrotas, com esse resultado agora na Copa do Brasil, então não vence há 3 partidas. O Vasco em busca da recuperação, mas o torcedor ainda muito preocupado, chateado com a atuação do Vasco no jogo de ontem. Bruno. Obrigado, Roberta. Por que essa atuação, hein, Breiler, do Vasco, assim, esse sufoco todo? O Marra tinha destacado, olha, apesar do Atlético Goianiense ser o último colocado, o Vasco vai ter um jogo difícil. Eu não imaginava que seria tão difícil assim. E teve. O Atlético Goianiense finalizou mais. O Atlético Goianiense, no primeiro tempo, teve muitas oportunidades de fazer até um placar maior. E o Vasco, se a gente comparar o Vasco de 2 semanas, quando também jogou contra o Atlético Goianiense pelo Brasileiro e jogou melhor, era um time diferente, um time com mais jogadores no meio-campo. Ele ainda optava pelo Praxedes ali para preencher mais. Agora, com o Felipe Coutinho, precisa buscar o melhor encaixe para ele. O Coutinho ainda não está no ritmo ideal, na sua melhor condição física, mas aos poucos o Paiva vai ter de repensar o time para ele. Mas ontem sofreu muito, perdeu o meio-campo. No segundo tempo ele tenta ali, vai com o Payet jogou pouco tempo ali com o Coutinho, nem conseguiram se conectar durante o jogo, mas foi um Vasco com muita dificuldade a partida inteira. Realmente precisa agradecer pelo resultado, porque o desempenho foi muito abaixo. É o Vasco que está numa fase de oscilação, os últimos resultados não foram bons, mas com circunstâncias específicas, fora de casa contra o Atlético, fora de casa contra o Grêmio num campo impraticável, mas ontem o time poderia ter produzido mais. De fato, está com uma boa situação ainda para decidir em São Januário, mas precisa evoluir e evoluir principalmente no aspecto criativo. Agora tem 2 jogadores de volta que acrescentam muito nessa fase de criação e o Vasco precisa aproveitá-los melhor, que é o Coutinho e também o Payet como opção. Mesmo como opção no banco, o Paiva pode tentar outros cenários para fazer com que a bola chegue melhor no Verratti, não só por cruzamentos do Piton, como foi a jogada do gol ontem. Bom, a partida entre Atlético Mineiro e CRB em Maceió também terminou empatada, 2-2. A Vitória Leite está aqui agora no Sport Center para contar para a gente como o Atlético repercute então esse empate. Galera, esse empate aí pode atrapalhar um pouquinho a vida do Vasco, né? Claro, o Vasco tem a vantagem, vai jogar em casa diante de sua torcida. Então, eu acredito que a probabilidade do Vasco avançar às quartas de finais é muito grande, né? Vai jogar em casa. Então, assim, o Vasco precisa melhorar, né? Principalmente vencer no final de semana para poder ir para esse próximo jogo contra o Atlético Goianiense com um pouco mais de gás, com um pouco mais de ânimo, né? Porque quando você vai ficando nos jogos sem vencer, a confiança vai caindo, isso daí é normal, mas eu acredito muito que o Vasco tem tudo para poder vencer a equipe do Atlético Goianiense no próximo jogo. O jogo vai ser em casa, mas tem que abrir o olho porque a equipe do Atlético Goianiense não é uma equipe boba, já mostrou que sabe jogar fora de casa, então acho que o fator mando de campo não vai ser fator para a equipe do Atlético Goianiense não fazer um bom jogo. Eu acredito que eles vão querer muito avançar para a próxima fase, mesmo estando mal no Campeonato Brasileiro, porque avançando de fase o Atlético Goianiense embolsaria quase 5 milhões de reais, é um valor que ajudaria muito a equipe do Atlético Goianiense nesse restante de temporada, né? E quem sabe a equipe consegue fazer um planejamento melhor para poder se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Vai seguindo aquela leve pressão sobre o trabalho do Rafael Paiva, né? Venceu 4 jogos, agora tá 3 jogos sem vencer. O próximo jogo vai ter pressão, porque se não vencer, a torcida já vai começar a cobrar ele, mesmo o Vasco estando longe da zona de rebaixamento. O torcedor começa a se preocupar novamente. Não é isso que o torcedor quer, né? Uma preocupação nesse momento do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Então é isso aí, galera. Vamos aguardar o jogo do final de semana para ver se o Vasco vai conseguir se recuperar. A equipe do Atlético Goianiense também vai conseguir
uma vitória, né? Vamos ver se vai conseguir, né? Porque precisa, né, de vencer para poder tentar aumentar o número de pontos e quem sabe sair da zona de rebaixamento daqui a algumas rodadas. Lembrando que a distância do Atlético Goianiense para o primeiro time fora da zona de rebaixamento é um pouquinho grande ainda, né? Então a equipe precisa vencer 3 jogos aí no mínimo para poder tentar sair da zona de rebaixamento.